Olá pessoal, eu sou o segundo sargento Marcílio Silva, analista do CAT, sou engenheiro civil e vamos dar continuidade à matéria Medidas Extintivas. Hoje vamos falar sobre o sistema de proteção por extintores. Vamos analisar um sistema de proteção por extintores de uma edificação e visualizar várias edificações que têm características diferentes com relação à capacidade de extintoras, unidades extintoras, caminhamento, carga incêndio, para vocês verem que são poucas as diferenças que são atribuídas às unidades extintoras. Bom, falando mais, a aplicação da IT16 é em todas as edificações e áreas de risco onde houver a necessidade de instalação de extintores de incêndio. Por que isso? Porque tem locais que não há necessidade da proteção por extintores, como por exemplo nos J1. Se o J1 tiver carga incêndio inferior a 200 MJ, for processo industrial, ou se for um caso que só tem material incombustível no local, pela própria tabela 16 da IT01, oitava edição, mais precisamente na nota 3, não há necessidade de se aplicar a medida de segurança por extintores. Vamos ver então? Quando a gente vai na tabela 16, edificações do grupo J com área superior ou inferior a 750 metros quadrados, 12 metros de altura, no J1, quando vamos olhar que a altura é menor ou igual a 12 metros, vocês vão ver que vão ter uma notinha, aquela nota específica 3, extintores. Ou seja, para a divisão J1 não será exigida a cobertura por extintores nos locais destinados exclusivamente ao armazenamento de materiais incombustíveis, desde que não embalados. Ou seja, quando se enquadrar na nota 3, é uma exceção, não haverá aplicação da IT16, logo não haverá aplicação da medida por extintores. Bom, a nossa análise vai começar através de detalhes genéricos, detalhes específicos, a análise específica do sistema, local de instalação dos extintores, capacidade extintora, caminhamento mínimo, caminhamento máximo e vamos a partir da IT16. Bom, para começar a nossa análise do sistema de extintores de uma edificação, nós temos que recorrer à IT01, mais precisamente ao item E2510, que é relativo aos detalhes específicos da medida de segurança extintores, ou seja, é como a medida vai ser apresentada no projeto. Ademais, nós temos que verificar também o detalhe genérico de instalação do extintor. Nesse detalhe, nós vamos verificar a altura de instalação, a sinalização e os pormenores e características da unidade extintora e como ela vai ser apresentada no projeto. Bom, no item E2510, Sistema de Proteção por Extintores Portáteis sobre Rodas, nós vamos verificar. O RT ele deve apresentar no projeto executivo, ele deve indicar as unidades extintoras, deve indicar, caso essas unidades extintoras apresentem capacidades extintoras diferentes, junto à sua simbologia, a capacidade extintora daquela unidade extintora que está projetada e, ademais, ainda o detalhe de instalação do extintor de incêndio. Não há o que se cobrar além do que está sendo exigido pela IT01. Isto que a medida de segurança extintores portáteis sobre rodas deve ser apresentada no projeto. A IT01 rege que, de acordo com o E2510, só deve ser apresentada essas medidas. As outras características são aquelas que definem carga incêndio, tipo de unidade extintora, capacidade extintora mínima e nesse caso nós vamos utilizar a IT16. Para a análise da medida, nós vamos utilizar o TrueView, ferramenta do CAD da Autodesk, uma ferramenta CAD de visualização, não tem muitos recursos como o AutoCAD completo, mas dá para fazer a análise de qualquer medida de segurança, qualquer tipo de projeto, desde que sejam utilizadas as ferramentas certas e adequadas. Um pouco de experiência também na área, às vezes nem precisa utilizar algumas ferramentas. Basta visualizar no projeto a escala, visualizar algumas projeções e durante a análise a gente vai falando sobre isso. Bom, como eu disse, o E2510 da IT01 rege que ele tem que indicar as unidades extintoras. Se a gente vai começar uma análise, vamos começar por esse item. Quando eu olho a planta propriamente dita, eu vejo que ele indicou as unidades extintoras. Indicou o tipo. Aqui nós temos uma unidade extintora de pó ABC, aqui nós temos uma unidade extintora de CO2, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela particularmente. E, se a gente verificar, todos os demais pavimentos estão com unidades extintoras indicadas.
Muitas das vezes vocês vão pegar projetos em que o pavimento tipo será analisado. Então o pavimento tipo, o nome já fala, né? Tipo é igual, é idêntico. Geralmente as unidades extintoras estão no mesmo local. Então acelera muito o processo de análise, é muito tranquilo. Quando eu notifico, se for o caso de notificar um pavimento, eu acabo notificando mais de um, dependendo se for o mesmo erro, que é muito comum de acontecer. Bom, o segundo item nosso lá é se a capacidade extintora for diferente, que seja trazida ao lado da unidade extintora a sua capacidade. No caso desse projeto aqui, provavelmente o RT utilizou uma mesma capacidade extintora. E como eu vou saber isso? Eu vou em dois locais propriamente ditos. No anexo F8, o antigo anexo K, e vejo o que ele informou sobre a medida de segurança. Extintores. Então, quando eu chego no anexo K, IT16, 45 pó químico seco ABC. Ou seja, você vê que a informação dele não está totalmente correta. Por quê? Nós visualizamos unidades extintoras de CO2 e unidade extintora de pó ABC, tipo ABC. Ele relata que é 4A40BC. Nesse caso, as unidades extintoras de pó, todas são 4A40BC. Caso ele tenha uma unidade extintora diferente, ele tem que informar no anexo F8, o antigo anexo K, ou mesmo na legenda. Então nós vamos verificar na legenda também. Se houver alguma informação desencontrada, nós vamos notificar para isso. Na legenda, ele já coloca extintor de incêndio de pó químico seco BC, com 20 BC de capacidade extintora, e coloca o extintor de CO2 que nós visualizamos aquela planta lá, com unidade extintora 5BC. E mais o extintor ABC, que ele já está citando no anexo F8, 4A40BC. Ele ainda cita na legenda dele o extintor de AP, 2A. Entretanto, geralmente, nós aqui no CAT notificamos para que ele apresente não uma legenda genérica de todas as medidas, apresente apenas em legenda as medidas de segurança que estão projetadas no projeto. Para quê? Para que não haja confusão, principalmente do vistoriador quando chegar no local. Nesse caso aqui, como o extintor de CO2 está citado aqui, não está citado no anexo F8, eu vou verificar no projeto onde mais tem essa unidade extintora. Não preciso verificar todo o projeto nesse momento. Eu vou verificar o projeto, geralmente, aí é uma parte mais pessoal da análise, eu começo a verificar do último pavimento e vou descendo. Eu faço o trajeto de saída de emergência e do último pavimento eu vou até a descarga. Nesse caso aqui desse prédio, o último pavimento é a casa de máquinas conjuntamente com a casa de bombas. Então eu acabei de verificar que ele não tem só uma unidade extintora de CO2. Ele tem uma unidade extintora na casa de bombas e tem uma unidade extintora na casa de máquinas. Como esses extintores estão indicados em planta e estão indicados em legenda, o analista poderá orientar o RT a indicá-lo também no anexo F8, caso queira um projeto mais completo. Mudando de assunto, nós vamos para a parte do detalhe genérico da unidade extintora. Como eu disse antes, o detalhe genérico ele deve apresentar a altura mínima e máxima de instalação. No caso do extintor, se ele estiver sobre o piso, ele vai ter uma altura mínima e a máxima. No caso do extintor fixado na parede, antigamente, algumas legislações, algumas cidades, Uberlândia, Juiz de Fora, que já tinham legislação municipal, que é o caso de Belo Horizonte, a simbologia de extintor era diferente e agora nós estamos com uma norma estadual. Entretanto, ainda são apresentados, alguns historiadores, analistas, deparam com projetos antigos que têm direito, né, de acordo com o parágrafo 3º lá do decreto 44746, no artigo 5º, caso esse projeto tenha sido aprovado e liberado, eles ainda têm o direito, devendo adaptar apenas ao 46595, mais precisamente no artigo 21, que são as medidas de sinalização, iluminação e saída de emergência e brigada de incêndio. Então não há porquê a total exigência da alteração do projeto. Entretanto, se ele entrou com o projeto para ser substituído, nada impede do analista de notificar para atualizar os detalhes genéricos e a sinalização do projeto de acordo com a IT15, já que sinalização enquadra-se no artigo 21 do decreto 46595.
Bom, a altura também mudou, no caso de Belo Horizonte. Nos projetos anteriores, a altura do extintor era de 1,80 m. Hoje, nós temos uma altura muito padrão, como Contagem era antigamente, como Uberlândia era antigamente, de 1,60 m. A sinalização, sim, fica a 1,80 m e a 20 centímetros do gatilho, do suporte, né, do extintor. Um detalhe genérico, ou seja, detalhe genérico são aqueles que qualquer projeto, ele não vai mudar, ele é padrão para qualquer projeto. Então, qualquer projeto que tiver extintores, o detalhe genérico será apresentado. Caso haja no projeto mais de um tipo de extintor fixado, por exemplo, o extintor em abrigo, deve ser apresentado o detalhe do extintor em abrigo. Se tiver extintor no piso, em tripé, deve ser apresentado o detalhe genérico do extintor em tripé, com todas as características e todas as suas cotas. Por quê? O detalhe genérico ele serve para o instalador, para o analista verificar se existe e se está de acordo com o que prevê IT 16, e para o instalador do projeto. Quem vai instalar os extintores, ele pega o projeto aprovado e verifica o detalhe de instalação. É assim que ele consegue instalar o extintor no local determinado em planta. Bom, para iniciar a análise propriamente dita dos extintores, eu devo classificar a edificação, verificar a carga incêndio e o risco. Ou seja, nessa edificação aqui, se eu vou lá no anexo F8, ele está falando para mim que é a edificação do grupo C2. Logo, carga incêndio média. Entretanto, o C2, lá quando formos falar de hidrante, vocês vão ver que o C2 apresenta carga incêndio de 300 até 800 e de 800 até 1.200. No sistema de hidrantes vai influenciar. No sistema de extintores não vai influenciar, porque vai enquadrar no risco médio. O risco médio, eu vou na tabela 4 ou 5 da IT 16 e verifico a capacidade extintora mínima e verifico também o caminhamento mínimo para que o alcance desse extintor. Bom, como eu classifiquei com o C2, já sei o risco e a carga incêndio, já sei que é um risco médio, eu já posso dar início à análise do caminhamento através das plantas, utilizando a ferramenta do sistema CAD. Eu vou utilizar o procedimento que eu faço aqui na análise, que é de cima para baixo, ou seja, do último pavimento até chegar na descarga. A gente já tinha verificado que nós temos o extintor na casa de bombas, que se enquadra, né, no item 52211 da IT 16, mais precisamente na linha B, que define que nos locais de risco especiais, né, riscos propriamente ditos, deverá ser protegido por unidade extintora. Esses locais poderão ser protegidos por unidade extintora geral da edificação, desde que ele não tenha distância superior a 5 metros do risco. Bom, aqui eu tenho um extintor na casa de bombas, tenho um extintor para a casa de máquinas, propriamente dito. Esse pavimento está todo coberto pelo sistema de extintor. Ah, mas você tem ar-condicionado? Ar-condicionado, verifica no item 52211 da IT 08 se exige unidade extintora para sistema de ar-condicionado. Se existir e a distância desse extintor for superior a 5 metros, que eu posso verificar utilizando uma ferramenta de mensuração aqui no caso da distância, eu clico na ferramenta, clico na unidade extintora, caminho até onde eu quero verificar a distância. Caso eu queira continuar com o caminhamento, eu teclo a tecla M, M é de múltiplo. Quando eu dou o M, eu dou o Enter, eu continuo a realizar. Toda vez que eu fizer um clique na planta, eu continuo a visualizar o caminhamento. Então vamos verificar a distância desse ar-condicionado propriamente dito, se fosse o caso. Então nós temos na barra inferior, ele vai falar a distância que deu de 16,46 metros. Ou seja, verifique-se aqui então a escala, né, a distância aqui, usa duas casas ao lado esquerdo da vírgula que você vai ter em metros. Continuando, eu vou para o pavimento subsequente, o inferior. Bom, deu para ver que não é pavimento tipo, ou seja, eu tenho layout diferente nesse projeto. Então não tem como eu analisar apenas uma planta e já definir se as unidades extintoras estão atendendo à norma. Nesse caso, nós vamos passar para o 13º pavimento e vamos verificar que tem uma unidade extintora no hall de acesso. Né? Há um detalhe muito interessante,
que está sendo citado na própria aula dos extintores, que alguns analistas confundem hall de acesso com patamar de escada. Nesse caso aqui é muito tranquilo, porque a escada é toda fechada, né? Então nós temos hall de acesso seria esse, patamar da escada é esse. Ou seja, patamar de escada, ele serve para mudança de direção da escada quando a gente tem lances paralelos, é esse caso aqui, né? E continuidade de escadas retas, se for o caso, dependendo a cada altura, deve ser interceptadas por patamares. Quando eu tenho portas, unidades autônomas, salas, que essa parte da escada aqui dá acesso à saída de emergência, não se trata de patamar, trata-se de hall de acesso. Se essa escada fosse totalmente aberta, vocês veriam que isso aqui seria um hall de acesso à sala, enquanto isso aqui fosse patamar. Uma outra maneira de verificar o que é hall de acesso e o que é patamar é no corte da edificação. Aqui eu abri um outro projeto para ficar mais fácil a visualização. Nós temos a escada. Esse é um patamar intermediário. O hall de acesso está aqui. Ou seja, o pé direito é diferente entre eles. Então, nesse caso aqui, do outro lado, se tiver unidade autônoma, isso aqui não seria um patamar. Não é o caso desse desenho, que é esse desenho de uma escada fechada, de escada enclausurada à prova de fumaça. Mas dá para ter uma ideia. Ó. Hall está ligado diretamente ao piso do pavimento. Patamar de escada, ele geralmente é intermediário. Ele divide o pavimento em dois. Ok? Bom, voltando à nossa análise da medida extintores, nós temos uma unidade extintora no hall, e nesse caso ela atende aquele item 5229 da IT 16, né? Que nós temos que ter a 5 metros uma unidade extintora do acesso principal do pavimento da edificação. Então essa unidade extintora no hall, no caso, atende a esse item, né? E em conjunto com as demais unidades extintoras do pavimento, ele faz a proteção total da área. Veja bem, nós não temos layout nesse pavimento. Não é obrigatório a apresentação de layout nos projetos que não sejam do grupo F. Logo, quem vai verificar se o caminhamento está de acordo com o projeto aprovado vai ser o vistoriador na vistoria. Neste caso, eu tenho um pavimento de 534 metros quadrados. Eu tenho 3 unidades extintoras fazendo a proteção desse pavimento. Dentro da sala eu tenho 2, um de cada lado. Se eu achar a maior distância do pavimento em relação ao extintor e esta distância atender, logo todo o pavimento estará protegido por unidade extintora. Vale ressaltar que os detalhes de dimensionamento aí nós vamos falar. Tá bom? Eu só queria falar isso para vocês terem ideia que às vezes nem precisa de sair dimensionando tudo com ferramentas e nada. Mas só para acrescentar, nós vamos utilizar a ferramenta de medição, clicar na unidade extintora, a parte mais distante em relação ao extintor, eu vou colocar como se fosse essa parte aqui da edificação. Se eu clicar, eu tenho 8,18 metros de distância, ou seja, caminhamento máximo para alcançar extintor é de 8,18 metros. Bom, se é risco médio, aplicando essa tabela, eu sei que esse extintor está atendendo, e no caso de risco médio, a unidade extintora é 4A, né? O risco predominante é 4A, o risco de classe A nesse caso, ele necessariamente tem que atender a distância e a capacidade extintora. Enquanto que a segunda classe, no caso a B, né? Daqui a pouco nós vamos visualizar o item na IT 16, o 621, que vai falar que tenho que ter a unidade extintora para a classe A e unidade extintora para as outras duas classes, protegendo as outras duas classes, que seria a B e C. Para a B e C, no caso, eu não necessito que a capacidade extintora dessa unidade extintora seja 40 BC, pois o risco principal aqui é risco A. O risco A terá que ser para risco médio, poderia ser 3A, ele está usando 4A, de acordo com a tabela 4 e 5 da IT 16. Mais precisamente, nós vamos vislumbrar isso quando manusear a norma. Então, aqui foi só para ter uma ideia como que vai funcionar a nossa análise.
Se alguém tiver curiosidade, essa mesma unidade extintora que eu usei como referência, se eu clicar e verificar a distância maior do pavimento em relação a ela, que é o canto ao contrário daquele que eu utilizei, eu vou verificar que está dando lá, está dando 25,87. É mais ou menos isso aqui, ó, a distância 27,23, 25, porque está oblíqua, não está horizontal no eixo X. Então, essa unidade extintora sozinha não protegeria toda a área desse pavimento. Se esse lado está protegido, logo eles estão idênticos, esse lado também está protegido pela unidade extintora. Mais uma vez eu relembro, não é obrigação de apresentar o layout do pavimento, salvo no caso do grupo F, que é exigido. Então, neste caso, para a análise propriamente dita, este pavimento está coberto pelo sistema de extintores. Ah, sargento, onde está a sinalização do extintor aqui no pavimento? É obrigado a colocar aqui? Bom, primeiro, o projeto de sinalização de emergência ele não é obrigatório a apresentação do projeto executivo. Começa por aí. Mas, se eu estou apresentando o projeto, que ele tem que ser de acordo com o IT15. Basta eu ter uma nota, eu posso olhar lá no anexo F8, se ele está mencionando que o projeto de sinalização está atendendo IT15. Bom, inclusive ele está citando quantas placas de orientação e de equipamento ele está utilizando. Mas, precisamente, eu não preciso notificar em planta a exigência da sinalização, porque ela já está prevista no detalhe de instalação da unidade extintora. Logo, se em vistoria essa sinalização não estiver no local, estará totalmente errado, porque o detalhe de instalação prevê a sinalização. E em sua distância mínima em relação ao extintor, a distância máxima em relação ao solo e a distância máxima em relação ao suporte do extintor. Logo, eu não preciso ficar cobrando essa sinalização no pavimento, porque ela já está prevista no detalhe de extintor. Continuando a análise do extintor, vamos verificar que essa unidade extintora, esta unidade quanto esta, atende ao item 521 da IT16. Que item é esse? Aquele item que fala que a unidade extintora deve estar visível para que todos os usuários fiquem familiarizados com ela. Ou seja, todas as pessoas que passarem nesse hall de acesso vai lembrar, ou prever que vai lembrar, né, vai se familiarizar com essa unidade extintora aqui. As demais pessoas que trabalham nesse setor aqui, nesse pavimento, vão lembrar que existe uma unidade extintora aqui. E lembrar que existe outra unidade extintora aqui. Se elas estão atendendo à norma, está ok. O outro detalhe é que elas devem permanecer desobstruídas. Bom, papel aceita tudo. Em planta, nós estamos observando que ela não está obstruída. Em vistoria, pode ser que o vistoriador vislumbre essa situação. Permaneça desobstruída devidamente sinalizado de acordo com o estabelecido na IT15. Bom, esse item dá a ideia de que aqui, nesse projeto, tem que ter essa sinalização, mas foi mais ou menos o que eu já expliquei. Se tem a sinalização no detalhe genérico de instalação e todos vão ser instalados de acordo com o detalhe genérico, não há necessidade de notificação. Não quer dizer que o analista está errado se notificar. Caso ele queira notificar, ele pode notificar para que seja instalada a sinalização em planta. Vale ressaltar que essa sinalização que os senhores estão vendo aqui é uma sinalização de codificação. A sinalização de placa é essa aqui, está codificada. E onde está o detalhe dela? O detalhe dela está em legenda da sinalização. Logo, em legenda da sinalização também está previsto a sinalização de extintor, que é essa aqui. Continuando a análise de extintores, vamos verificar agora um pavimento que apresenta layout. Nesse caso, nós vamos verificar o caminhamento ao redor do mobiliário. Porque ninguém vai passar por cima do mobiliário, né? Se for já o sistema de hidrante, eu posso considerar que a mangueira passa por cima, não tem problema. No caso da unidade extintora, vou fazer o mesmo procedimento, vou chamar a ferramenta de medição, clicar na unidade extintora, clico no M para múltiplo, Enter, e vou fazer o caminhamento que eu estou vislumbrando que uma pessoa poderia fazer. Na pior situação, eu não preciso verificar toda a planta. Se na pior situação atender ao caminhamento, logo as demais também atenderão. No caso dessa planta, que a pior situação
é esta que eu estou verificando. Até aqui nessa mesa, até o local mais distante do pavimento em relação à unidade extintora. Ele é um risco A. Essa unidade extintora, neste caso, atende a distância de 20 metros, de acordo com a tabela 4 e 5 da IT 16. Se na pior situação está atendendo, logo as demais situações, a pessoa não vai percorrer mais que 15 metros para acessar essa unidade extintora, que no caso para o risco A seria 20 metros. Considerando o risco médio, para a classe A de incêndio, que é a classe do escritório, no caso daquele C2, né, o risco de classe 20 metros, no mínimo 3A. Lembrando que nós temos lá um extintor 4A, ou seja, lá tem 12 metros de distância. Ele, apesar de ser risco médio, ele tem 4A e ele atende a distância de 20 metros. Lembrem, é muito comum analistas novos acharem que essa distância é a distância de uma unidade extintora a outra, ou seja, a cada 20 metros eu tenho que ter uma unidade extintora. Não é o caso. É a distância a percorrer para o alcance do extintor, a distância máxima. Se eu tivesse um vão livre e 2 unidades extintoras e pensasse dessa maneira, a cada 20 metros eu tinha que ter uma unidade extintora. Entretanto, se eu observar que a distância máxima a percorrer para atingir este extintor para classe A, para risco médio, com capacidade extintora de 4A, é 20 metros, logo a distância de um extintor a outro vai ser de 40 metros. Se eu estiver num vão livre, eu posso colocar dessa maneira, né? Que uma pessoa ao centro vai correr 20 metros para um lado e 20 metros para o outro. Mais uma vez, lembro aos senhores e senhoras, não há necessidade de eu analisar todas as unidades extintoras. Esse lado está todo protegido por essa unidade extintora. Esse lado aqui, que não, apesar de não estar na mesma posição, está todo protegido por essa unidade extintora. Esse extintor protege para o lado de cá também. Então, por isso, a análise fica mais otimizada, a análise fica mais rápida. Eu não preciso ficar me delongando na análise de unidades extintoras num pavimento de 500 e poucos metros quadrados a vida toda, já que eu tenho uma unidade extintora que atende o 5229 no hall e eu tenho 2 unidades extintoras dentro do pavimento com layout que atende a toda aquela área. Se verificarmos todas as outras plantas e os pavimentos são aparentemente tipos, o que muda é o layout, isso porque ele apresentou, nós observamos que todos os pavimentos estão atendidos pelas unidades extintoras. Por isso eu não preciso ficar mensurando a distância de todos os pavimentos. Eu posso otimizar a minha análise, verificar cada planta e verificar se há uma situação diferente, que é o caso dessa planta do 4º pavimento, cujo pavimento é subdividido em 2 ao centro. Logo, se essa unidade extintora atender, essa aqui também provavelmente atenderá, mesmo com o layout. Caso o layout seja muito complicado, convido os senhores a verificar o caminhamento. Mas como nós já verificamos e o desenho do pavimento é o mesmo, muito aparentemente tipo, fica tranquilo a análise, não há necessidade, não há por que eu imaginar que esse extintor não está cobrindo toda a área. Ele está, bem dizendo, na mesma posição dos outros extintores, dos outros pavimentos, e o layout, a mudança de layout não vai interferir. Lembrando que ele cobre a distância a percorrer para o seu alcance de 20 metros, ele é para risco médio, ele apresenta a capacidade extintora para risco alto. Se quisermos fazer uma análise novamente, esse é um layout diferente, aparentemente é um layout mais complicado. O projeto ajuda na análise, né? Não há por que eu ficar analisando demais, mas para tirar dúvida, aciono a ferramenta de medição novamente, clico na unidade extintora, M para múltiplo, Enter, e vou olhar a situação mais grave desse pavimento. Vamos pensar que a pessoa tem que vir até lá dentro do banheiro, vamos pensar assim, que ela esteja dentro do banheiro, né? Então vamos ver a distância que vai. Ou seja, atende tranquilo a distância máxima de 20 metros para essa unidade extintora. Um detalhe muito importante na análise, edificações mistas. Nesse caso aqui, a carga incêndio, o risco é o mesmo, tanto para o escritório como para o C2. Gente, só para
falar para vocês, não fiquem visualizando as outras medidas de segurança não, porque senão vai deixar vocês confusos. Mas aqui nós estamos utilizando um projeto real que surgiu para análise. Se você verificar aqui, ó, ele classificou como C2. Ao vislumbrar o projeto, verifica-se escritórios. Então esse projeto foi notificado a corrigir a classificação quanto à ocupação. Apesar que esse projeto é de uma edificação que teve o projeto aprovado e liberado em 1984. Mesmo assim, ele está adaptando a edificação. E no caso dos pavimentos, não há por que a gente ficar analisando, a não ser que encontramos um pavimento diferente, que é o caso do segundo pavimento. O segundo pavimento ele apresenta um layout diferente, apresenta uma área muito maior do que as demais. E apresenta, provavelmente, uma classificação diferente. Bom, ao olhar o pavimento, eu verifiquei que tem unidade extintora num canto, e logo eu já procuro uma ao centro e ver se no outro canto, no outro lado, existe. Bom, se eu tenho um pavimento, esse pavimento pode-se dizer, retangular, totalmente retangular. Fora o layout, eu tenho unidade extintora que protege a distância de 20 metros. Se isso aqui for uma garagem, classificarmos o risco dela como B, para que atendesse a distância de 15 metros, ainda conseguiria analisar sem mensurar. Mas isso é por experiência. Mensurando, nós temos aqui, no hall a unidade extintora que satisfaz ao item 5229. E no caso das outras 3 unidades extintoras, eu tenho até uma outra aqui, eu tenho 4 unidades extintoras nesse pavimento. Eu verifico que não há tanto problema. Principalmente quando eu tenho o vão livre e eu mensuro a distância de uma unidade extintora a outra. Lembra que eu falei para vocês que se a minha distância é de 20 metros, logo a distância de uma unidade extintora a outra em um vão livre vai ser de 40 metros. Uma pessoa ao centro vai percorrer 20 metros para um lado e 20 metros para o outro. Vamos considerar uma situação de risco médio aqui, que seria, nesse caso aqui, para risco B, 15 metros para percorrer. Uma unidade extintora está distante da outra 27. Até assim, essa unidade extintora está atendendo ao dimensionamento, que não ultrapassou 30 metros se considerarmos o risco classe B, uma distância a percorrer de 15 metros. Só para ilustrar, na tabela 5, o risco médio seria 40B, a unidade extintora dele é 4A40B, 15 metros. Como ele não tem a distância de um extintor ao outro em um vão aberto, um vão livre, sem layout, que não ultrapassa 30 metros, logo aquelas 2 unidades extintoras estão atendendo ao caminhamento, à distância máxima a ser percorrida para seu alcance. Com esse detalhe, eu já elimino essa área de atuação dos extintores. Caso alguém queira utilizar a ferramenta Círculos, estiver usando o AutoCAD, no TrueView é mais complicado, se ela fizer um círculo com raio de 15, um círculo dessa unidade extintora com raio de 15, ela vai ver que esse círculo vai abranger quase toda a área desse pavimento, dessa área propriamente dita em relação a outra unidade extintora. Se de uma unidade extintora para outra eu posso ter 30 metros, se a gente considerar o risco B, 15 metros, eu estou colocando a situação mais grave se fosse para 15 metros, mas não é o caso. Só para verificar se a situação estar atendendo em todos os lados. Se não atender, eu vou notificar que ele não está atendendo a tabela 5 da IT 16 no que tange a distância máxima a percorrer. Então eu tenho uma outra unidade extintora aqui, a distância entre elas está dando 10 metros, uma distância muito pequena. Então quer dizer que toda essa lateral desse projeto aqui, todo esse lado está protegido pela unidade extintora. Como dentro desse projeto aqui, projeto VG, no break, sala de reunião, existe uma unidade extintora, o que eu devo verificar quando a unidade extintora está dentro de uma sala é em relação ao item 521 da IT 16, que o extintor deve estar em um local que o fogo não possa obstruir o seu alcance, entendeu? Então, haja a menor probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso. Quando a unidade extintora estiver dentro de sala ou dentro de qualquer local em que há o risco do fogo obstruir o acesso a ele, deve ser notificado no item 521 da IT 16.
Sobrelojas. Quando eu deparar com sobrelojas, mezaninos, o que vou verificar? O item 5229 da IT16, com relação aos 5 metros ao acesso principal, né? No caso do acesso principal, essa sobreloja, essa escada, a unidade extintora está próxima. Essa sobreloja, a unidade extintora, não estar próxima ao acesso principal, não está a mais de 5 metros, esse projeto ele foi notificado a atender 5229 na sobreloja tal, né? Nesse caso aqui, essa sobreloja. As demais estão atendendo. Aqui eu tenho uma unidade extintora. Qual a pior situação para acesso ao extintor? Seria esta sala? Seria essa? Podemos verificar, acionamos a ferramenta de medição, a tecla M para múltiplo. Eu vou verificar o caminhamento, a pior situação. Se a pior situação atender, as outras atenderão. Lembrando que é risco de classe A e 20 metros o caminhamento para esse extintor está sendo atendido. Não preciso verificar os demais localização. Por quê? Se a pior situação atende, logo as outras também estarão atendendo. Eu vou passar pelo pavimento de descarga e vou para o pavimento de garagem, para lembrá-los que todo local de estacionamento de veículos, garagens, as unidades extintoras terão que ser do tipo ABC. Nesse caso aqui, o layout, nesse caso, seria as vagas de estacionamentos. Se ele não tivesse apresentado, eu poderia verificar sem o layout, mas com o layout eu devo verificar. Situações recorrentes de pavimentos de garagem são as unidades extintoras obstruídas por vagas de garagem. O RT coloca a unidade extintora no fundo da vaga de garagem, com o carro estacionado, o extintor vai ser obstruído. Isso tem que ser verificado toda vez que estiver analisando situação de garagens. Nesse caso aqui, a pior situação seria o IES feminino aqui. Aciona a ferramenta de análise. A unidade extintoras mais próximas é essa e essa. Vamos pegar a pior situação, que seria essa, e eu verifico se o caminhamento está sendo atendido para a garagem, que nesse caso, logo, considerando na garagem, se a gente considerar o risco de classe B, se considerarmos o risco de classe B, mais uma vez, para médio, né, 15 metros. Então, ou seja, em relação ao layout que foi apresentado na garagem, se considerarmos o risco de classe B, esse projeto teria que ser notificado em relação à distância a percorrer, vislumbrando o IES. IES, banheiro, né, no caso aqui, seria área fria. Não há objeção de se fizer a análise vislumbrando o acesso à área fria. Neste caso, mesmo assim, provavelmente, pelo que nós já visualizamos, ele não atenderá a distância máxima a percorrer. Em relação a essa unidade extintora, ele está tendo a distância de 20 metros. Em relação a outra unidade extintora, (24 metros). Sendo que, neste caso, mais uma vez, ressalto, estamos considerando o layout da garagem. Pode-se dizer que ele não está atendendo? Eu prefiro, particularmente, notificar para que ele reveja o projeto. Não falo com ele que ele não está atendendo. Nesse caso, eu estou segundo sargento, eu não sou engenheiro para me dialogar utilizando esse linguajar com o RT. Então, eu falo para ele verificar o projeto, rever o projeto, considerando as situações de distância a percorrer em relação àquele determinado ponto que nós vislumbramos que não está sendo atendida a distância máxima a percorrer. A sala de controle e manutenção tem um extintor de CO2, no caso, risco especial, aquele enquadrado no 52211, lá da IT16. O outro lado da edificação, como aqui a pior situação não atende, eu vou tentar olhar na melhor situação. Temos um extintor no hall, próximo do acesso principal. Temos unidade extintora centralizada. Temos outra unidade extintora no canto superior direito e no canto superior esquerdo. Ou seja, toda essa parte aqui está protegida pelo sistema e atende a distância a percorrer. Se eu verificar a distância entre a unidade extintora até a outra,
Se der 30 metros, olha lá, 28 metros. Está dentro do raio de ação de duas unidades extintoras entre si. Nós temos bombas, uma unidade extintora para bombas. Essas bombas não são de incêndio nesse caso propriamente dito, mas é um risco especial. Então eu tenho que ter unidade extintora para os riscos especiais. Bom, passando para o pavimento de descarga, onde nesse caso uma edificação mista, nós vamos ter uma parte comercial, uma sala, né, para escritório e uma loja. Verifica-se que elas não estão compartimentadas entre si, nesse caso. Caso o risco e a carga de incêndio fossem diferentes, se essa edificação aqui fosse, por exemplo, comercial e residencial, as unidades extintoras do residencial, em caso, né, de compartimentação entre as edificações, de acordo lá com o parágrafo 12 do artigo 5º, né, do decreto, as unidades extintoras do A2 poderiam ser para risco baixo, enquanto que as unidades extintoras do escritório e do comercial, né, das lojas que propriamente ditas, deverão atender o risco médio. Aqui nós temos a mesma unidade extintora, nesse caso desse projeto aqui, a mesma para todos. Mas nós temos uma situação aqui atípica. Essa situação aqui, os pavimentos são com escritórios, e como ele tem unidades extintoras com capacidades extintoras diferentes, ele indicou junto à sinalização do extintor a capacidade extintora daquela unidade. Ele pode ter no comercial dele, ou aquele mesmo 3A40, como também poderia ter um 4A40, se fosse o caso. Isso depende muito, não é só da exigência da norma. Ele está dentro da norma, ele está atendendo. Essas unidades extintoras também da parte comercial, elas geralmente têm que ser notificadas a estarem, não de estar mais de 5 metros. Se a gente verificar aqui, essa unidade extintora, verificamos em Y, está a 9. Então ela não está atendendo ao 52211 da IT 16. Então esse projeto foi notificado em relação a isso. A entrada principal da edificação é nessa parte, a entrada da loja propriamente dita, e ela está compartimentada em relação a outra ocupação, através de descarga enclausurada. Já o projeto, quando retorna após a notificação, ele voltou com as unidades extintoras a menos de 5 metros da entrada propriamente dita. Utilizando esse outro projeto, eu vou informar para vocês a mesma situação que eu falei no outro projeto com relação a detalhes de sinalização. Esse projeto ele ainda exibe o detalhe de sinalização, e o detalhe de sinalização é 12, que é utilizado tanto para hidrante como para extintor quando eles estão em garagens, depósitos, área industrial, piso de pátio, né, pátio de indústria, e ainda apresenta o detalhe da sinalização nas 4 faces quando o extintor estiver instalado em pilar. Logo, como eu tenho essa situação, não há porquê a exigência de que seja previsto isso em planta. Mais uma vez eu lembro, desde que esteja indicado na folha de detalhes a codificação e como essa sinalização é feita no piso. Mais uma vez nós temos o detalhe de extintor com a sinalização, temos as outras variações de detalhes, quando ele está em pilar e quando ele está em garagem, que é o caso desse projeto. Como eu já havia dito, nada impede do analista notificar. Entretanto, não há necessidade. Esse projeto aqui, propriamente dito, o RT indicou a sinalização é 5 em todas as faces do pilar e ainda a E12 no chão. Verifica, é um projeto grande, mas se esse projeto fosse um projeto pequeno, isso iria conturbar muito a análise, propriamente dito, dependendo do tipo de análise, tipo de edificação. Como aqui é uma garagem, está mais tranquilo, está bem espaçosa, mas não há necessidade, já que tem o detalhe lá prevendo que quando a unidade extintora estiver em pilar, que as 4 faces, ou todas as faces dele, esteja sinalizada com a sinalização E5 e no caso de garagem que seja sinalizado no solo.
Dando continuidade, nós vamos verificar a análise de unidades extintoras em risco especial. Pode ser tanto em baterias de gás, GLP, como de líquido inflamável, posto de combustíveis, todos esses se enquadram em risco especial. Enquadrando no risco especial, a proteção por extintores vai estar determinada na IT específica. No caso do GLP, na IT 23, no caso de líquidos inflamáveis ou combustíveis, na NBR 17505. Bom, vamos pegar, por exemplo, aqui uma bateria de GLP. Aqui nós temos uma bateria de GLP cujo RT indicou a capacidade individual de 7,3 m3 por cada cilindro e a capacidade total de 21,9 m3. Se observarmos na IT23, é só a tabela de proteção por unidade extintora, se observarmos a IT23 com relação à proteção por extintores para a central de GLP, nós temos no item 535 a tabela de proteção. Naquele caso lá, propriamente dito, é uma central de GLP. Não é uma central pequena, mas continua sendo uma central de gás, que é utilizada, no caso, ali para fins industriais. Bom, nós temos em metros cúbicos lá, acima nós temos até 270 quilos, nós temos o valor em massa, né, em quilos, mas poderá ser utilizado também em metro cúbico. No caso propriamente dito daquela central, nós temos a capacidade total de 10.300 kg. Para 10.000, ou seja, acima de 1.800, sempre vai exigir 2 extintores portáteis 20B e uma unidade 80B. Logo, aquela central de GLP que estamos estudando, ela está atendendo. Vejam, ou seja, faz a exigência de 2 portáteis 20 e mesmo assim o RT projetou 40B e ainda um 80B. Ele ainda tem mais duas unidades extintoras 40. Ele utilizou aqui, não é o caso, eu não preciso tentar entender, uma situação parecida com a de líquido inflamável. Mas nesse caso aqui, no caso dele propriamente dito, é GLP. Sendo GLP, nós utilizaremos a IT23. A IT23 surge com essa exigência. Ah, mas de repente ele utilizou a parte para armazenagem. Não, isso é uma central de utilização. É uma central de GLP. Se a gente observar a parte de armazenagem, provavelmente na parte de armazenagem será exigido essa composição de unidades extintora. Observando essa composição, nós temos que lembrar que unidade extintora sobre rodas não deve nunca ser dimensionada sozinha. A unidade extintora sobre rodas ela é complementar à unidade extintora portátil. Então, sempre unidade extintora sobre rodas será indicada junto à unidade extintora portátil. Lembrando que o caminhamento dela é diferente do caminhamento da unidade portátil. Geralmente, em projeto, essa simbologia é de unidade extintora em abrigo. Nós falamos aquela hora que se houver tipo de unidade extintora diferente no demais projetos, deverá ser apresentado o detalhe da unidade extintora. Em abrigo, não. Nesse caso aqui, está aí, ó, unidade extintora em abrigo, sinalizada. Há necessidade de sinalizar em planta? Não há necessidade, mas se quiser cobrar, fica a critério do analista. Temos o detalhe de extintor, de projeto de extintor, ou seja, em paredes ou em pilar. Temos detalhe do extintor em abrigo e nesse caso não foi apresentado em pilares. Quando não é apresentado o detalhe, se houver no projeto, ele deve ser apresentado em planta. Acredito que não é o caso desse projeto, mas aqui ó, foi apresentado em planta E12 e se ele tivesse num pilar com faces expostas, seria apresentado o E5 em todas as faces. Caso não haja, ele deve ser notificado a apresentar ou em planta ou em detalhe propriamente dito. Esse projeto nós utilizamos para verificar a situação de risco especial. Caso essas unidades de GLP fossem de combustíveis, líquidos combustíveis ou inflamáveis, nós deveríamos utilizar aqui a tabela 11, A11 da NBR 17505, parte 7,
que rege a proteção por unidades extintoras em líquidos e combustíveis inflamáveis. Há uma circular, entre aspas, vigente nas nossas normas, que é a 16 de 2014, que diz para utilizar o item 7 da IT 22 para reger a proteção por extintores em líquidos inflamáveis e combustíveis. Entretanto, essa circular ela saiu antes da NBR 17505 ficar totalmente pronta com essa tabela 11. Logo, caso haja necessidade da análise do projeto de extintores em líquidos combustíveis inflamáveis, salvo o GLP, que no caso utilizaremos a IT 23, deverá ser aplicada a tabela A11 da NBR 17505. Continuando, nós vislumbramos aqui um motogerador, e nesse caso, esse motogerador ele está ligado à iluminação de emergência da edificação. O motogerador existe dois tipos. Existe o motogerador cabinado, ou seja, carenado, cuja alimentação de líquido combustível dele é interna, ele é todo blindado. Então não há o que dimensionar extintores para o líquido inflamável propriamente dito. Entretanto, o risco nesse caso é o risco classe C, é o risco elétrico. Mas, caso haja o líquido inflamável, aplicar-se-á a NBR 17505. Mais uma vez, nós temos aqui a unidade extintora sobre rodas junta portátil. Vale ressaltar que a capacidade extintora das unidades extintoras de riscos especiais que envolve líquido inflamável, cujo tanque não esteja enterrado, será sempre mínima de 40 BC. No caso de tanques enterrados, a proteção dar-se-á apenas nas bombas de combustíveis e por extintor 20B. Não há o que se exigir extintor 40B para tanques enterrados. É simplesmente 2 unidades extintoras, tá, de 20B nas bombas de combustível. Isso é muito comum nos G3. Os G3 em geral, né, de cidades, tem o tanque enterrado. Os G3 geralmente de indústrias, de locais muito grandes, geralmente eles usam o próprio quartel do bombeiro. Nós temos tanques de combustíveis aéreos, ou seja, ao ar livre, né, com a bacia de contenção expostas. Nesse caso, aplicamos a tabela A11 ou outra medida, dependendo do volume do líquido, do tipo de tanque, do volume, mas as unidades extintoras para tanques aéreos sempre será mínima para o portátil de 40 BC. Bom, para terminar, nós vamos só lembrar, né, o dimensionamento. Devemos lembrar sempre que cada pavimento deve possuir no mínimo unidade extintora de por ABC, que atenda à distância máxima a ser percorrida e a capacidade extintora. Ou então que ela tenha 2 unidades extintoras, sendo uma exclusiva para a classe A. Sempre a classe A terá que ser observada. E outra para os incêndios classe B e C, desde que atenda a distância máxima a ser percorrida. Neste caso, inclusive, a classe deverá ser verificada a distância a percorrer também para a classe B e para a classe C. Nas garagens, sempre, garagem de veículos automotores, é obrigatória a proteção por extintores tipo ABC. Não esqueçam disso. Nas situações de risco especiais, né, vale ressaltar sempre a distância a percorrer. Neste caso, tanto para a classe C, D ou K, diferente da K, a classe C, D, ela sempre vai ser 20 metros. A classe K, vale ressaltar, lembrá-los que a classe K são os líquidos, né, de cocção de alimentos, né, líquidos inflamáveis, óleos para cocção de alimentos. Nós não temos legislação sobre isso ainda no nosso país e sempre será utilizado em substituição ao tipo de extintor para a classe K, o extintor de tipo B. Não pode ser o ABC, mas desde que seja do tipo B, ao pó químico seco ou o ABC. Bom, para finalizar, eu vou fazer uma explicação rápida de equivalência de capacidade extintoras aos extintores, a capacidade extintora declarada dos extintores antigos. Antigamente os extintores não vinham com capacidade extintora declarada. Hoje nós temos a capacidade extintora declarada, mas ainda existe muito extintor antigo por aí,
que apresentam apenas a capacidade em quilogramas, ou em litros, que é o caso do extintor de água, extintor de AP. Mas vejam bem, nós exigimos a capacidade extintora mínima de um extintor para a classe B nosso é 20B. Para se obter uma classe mínima com extintor antigo de 20B, eu teria que utilizar para extintor portátil um extintor de 12 kg de PQS para que eu possa ter a capacidade extintora mínima de 20B. Vejam bem, nós temos extintores de 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg. Isso tudo na NBR, tá, gente? O anexo C da NBR 12693/2013. Ou seja, antigamente não tínhamos capacidade extintora declarada nas unidades extintora. Hoje nós temos a capacidade extintora. Entretanto, as unidades extintoras antigas, principalmente aquelas que protegiam o central de GLP e demais, para se obter uma capacidade extintora de 20B, eu teria que ter um extintor de pó químico de 12 kg. Então, se colocarem um extintor de 8 kg sem capacidade extintora declarada na central de GLP, ele está incorreto, porque a capacidade equivalente dele é apenas de 10B. Lembrando que nós não podemos combinar capacidade extintora, combinar unidade extintora, salvo em caso de unidade extintora do tipo de espuma. Sendo assim, eu convido os senhores a dar uma lidinha na NBR nova, verificar na IT 16 nova, esses pormenores, e qualquer dúvida, estamos aqui no CAT e no DAT à disposição. Tanto eu quanto o Tenente Carley e o Tenente Josué estamos prontos para atendê-los no que for de melhor, no que for preciso. É só entrar em contato através do fórum, através do Helpdesk, através dos telefones aqui do DAT e do CAT, que nós estamos prontos para tirar essas dúvidas que porventura virão aparecer. Eu sei que são muitas, é muita coisa para a gente falar. Isso aqui foi só um exemplo e uma aula de análise de unidades extintoras. Vocês viram que é muito tranquilo, não há por que ficar mensurando para todo lado, a experiência manda muito nesse caso. No caso do interior que ainda não está usando o Infocip, utilize o escalímetro, verifique a escala das plantas, usem lápis se for o caso, façam o trajeto de caminhamento para não esquecer e não sejam tão imperativos na notificação com o RT. Quando não se verificar que, apesar de não estar atendendo e esteja dúvida, peça ao RT para esclarecer a projeção ou rever a projeção do sistema como um todo. Tá, ok? Se qualquer coisa, estamos à disposição e muito obrigado.